Muito boa noite. Olá pessoal, muito boa noite. Começa agora a Semana do Profissional de Mercado. Hoje eu estou aqui ao lado do Gabriel Bassanese, que é sócio da XP e responsável pela área de expansão e novos negócios. Eu sou André Moraes e a gente vai começar essa semana falando um pouco das profissões que estão em alta nesse mercado e com foco hoje muito grande para a profissão de assessor de investimentos que vem mudando muito nos últimos anos aqui do Brasil, né, Gabriel? Legal, muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos. Eu queria, antes da gente começar, até falar um pouco aí de outras profissões. A gente vai dar passar aqui no que tem de profissão de mercado, que você contasse um pouco da sua história, como é que você chegou no mercado financeiro. Legal, obrigado. Eu comecei como acredito eu, a maioria de vocês, muito curioso na questão de mercado. Em 2003 eu fui fazer um curso de Bolsa de Valores, o nome era Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. A XP fez esse curso lá em Porto Alegre em 2003, eu fui um dos primeiros alunos, me interessei muito por mercado, consegui um emprego numa corretora pequena como operador de mesa de valores, na verdade era back-office de mesa, entendi como funcionava a mesa, fiquei naquele trabalho praticamente um ano. Foi quando eu descobri como é que era a função do agente autônomo de investimentos, como é que era aquela profissão, eu entendi um pouco mais, estudei, e foi quando eu tirei meu certificado no ano de 2004. Era muito mais complicado, né? A prova não era diária, era uma prova que acontecia de tempos em tempos, não era em tudo quanto é lugar que tinha, né? Não só era complicada, como naquela época ela tinha por semestre em Porto Alegre, e logo quando teve a primeira prova eu fiz em Porto Alegre, logo da lista dos primeiros certificados, eu fui o primeiro Gabriel a estar listado na lista da CVM com certificado. Então, assim, foi bem no início, né? Foi bem no início da profissão, então a gente estava realmente iniciando aquilo. Muito bom. Além dessa profissão de assessor de investimentos, tem algumas outras profissões que a gente vai abordar. Amanhã, a partir das 8, a gente vai falar sobre a profissão trader. Receberemos aqui o Felipe Freitas, o Alisson Correia e o Lombardi, que é uma das pessoas muito representativas para esse mercado de trader. E na quarta-feira eu vou estar recebendo também o Celson Plasto, que é hoje um dos melhores analistas do Brasil, uma pessoa que entende muito sobre área de análise, que vai estar falando aqui com a gente também na quarta-feira. E na quinta-feira você volta juntamente com alguns cases de sucesso como assessor de investimentos. Vamos dar uma passada aí no que são essas profissões, no que tem hoje, para a gente começar a mostrar para o pessoal um pouco do que tem de possibilidade, Gabriel? Perfeito. Lucas, vai colocar aqui na tela? Ótimo, pessoal. Então, assim, transformando uma história longa numa bem curta aqui, são praticamente 4 os profissionais, os players no mercado hoje atuante no Brasil. O primeiro aqui, a gente vai falar um pouco sobre o gestor de carteiras. O gestor de carteiras a gente não vai entrar nessa semana, né, André? A gente não vai entrar muito adentro, por causa que é para o pessoal que já está mais tempo de mercado, já é para pessoas que estão há 10, 15 anos trabalhando no mercado financeiro, que ele vira um gestor. O gestor nada mais é do que uma pessoa que tem um mandato de compra ou venda, seja lá se for de ações, renda fixa, ou seja lá o que for. E o gestor de carteira, geralmente ele trabalha com esse mandato via um fundo. Então o gestor, ele sempre tem um fundo, ele vai ter uma asset, vai ter um fundo abaixo dele, e ele vai ter a tomada de decisões de compra e venda de renda fixa, ações, seja lá o que for. Esse é o gestor, pessoal. O segundo player que a gente vai falar amanhã, eu acho que o André pode falar melhor do que eu aqui. É o trader, né? Que é como está escrito, é o profissional que opera o próprio patrimônio, o próprio dinheiro e vive de rendimentos, né? Esse tipo de investidor, ele tem crescido aqui no Brasil para operações mais curtas, principalmente, né? O número de pessoas que tradam hoje, o que fazem operações no mercado de ações é até menor do que a gente tinha em 2010, quando teve aquela explosão de pessoa física no mercado. Mas hoje, essa concentração maior de operações é do cara realmente que está ali durante todo o dia no pregão. Alguns instrumentos foram criados nos últimos anos que facilitou muito a vida do trader, que foram principalmente os contratos futuros de índice dólar. Também as corretoras evoluíram e ofereceram mais ferramentas que possibilitaram essas pessoas fazer operações no mercado. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso, como eu falei aqui já. E é algo que principalmente essa nova geração quer muito, porque ela dá uma coisa que é importante para essa geração, que é a liberdade de estar, por exemplo, em qualquer lugar do mundo e só precisar de um computador, uma conexão com a internet para operar, né?
Você queria falar alguma coisa? E também com o avanço de tecnologia, né? Se tu for pensar que até 2004 era só operação Viva Voz, etc. Depois que foi entrando no mercado eletrônico, agora que tem... Em 2007, por exemplo, a única coisa que você podia fazer era comprar ação, né? Então você não podia trabalhar male male com o mercado de opções. Quando era com o teu dinheiro, não tinha como fazer estrutura, nada disso preparado, você não podia vender. Vender era para um investidor pessoa física era uma coisa impensável, né, antes de 2007. Você não tinha mercado futuro, a gente tinha até nessa época, começou a ser desenvolvida uma plataforma, mas que caía 20 vezes por dia e tudo mais. Sim. E com o mercado evoluindo, criou essa possibilidade. Muita gente chega nesse mercado e quer ficar como trader, porque hoje tem essas ferramentas, você tem a possibilidade hoje de ter operação automatizada via plataformas como o MetaTrader, que é uma das plataformas mais utilizadas no mundo. E o cara ganha principalmente liberdade, né? Então amanhã a gente vai estar falando sobre isso com mais detalhes, né? Legal. A terceira profissão aqui, pessoal, é a do analista. O analista é uma pessoa que vai fazer a recomendação de compra e venda, ele vai sempre estudar empresas, vai estudar mercado, vai estudar um cenário macroeconômico para fazer uma recomendação de compra e venda. Exato. É a minha profissão, né, hoje, né? E existem duas vertentes, né, Gabriel, que é a do analista fundamentalista, que é a especialidade do Celson Plasto. Amanhã ele vai estar aqui, inclusive, falando bastante sobre isso. Então são dois analistas amanhã. E eu vou estar falando sobre a parte de análise técnica, que apesar de parecer complexa, é algo muito simples, né? Porque para quem faz, por exemplo, engenharia como eu fiz, você pegar um gráfico de 2 eixos, cara, é a coisa mais simples do mundo. Depois que você passa tendo 1 hora de teorema de Laplace e depois você vai pegar um gráfico de eixo X e eixo Y, você descobre que é alguma coisa bem simples. O analista técnico, ele precisa ser muito disciplinado. O analista fundamentalista, ele precisa ser muito mais do que isso. Ele precisa ser muito disciplinado, né? Coisa que o analista técnico também, mas ele precisa ter uma vontade enorme de aprender, de descobrir coisas novas, precisa correr muito atrás. Eu bati um papo com o Celso, a gente transformou isso num vídeo de 15 minutos falando um pouco, ficou muito bom. A gente vai estar falando quarta-feira também sobre essa profissão. Legal, legal. E por último, pessoal, acho que é legal deixar bem claro, o assessor de investimentos. O assessor de investimento é quem vai tirar dúvidas do investidor, quem vai educar o cliente, vai distribuir os produtos financeiros. Uma coisa que é muito legal comentar aqui, que muita gente confunde, que o assessor ele não recomenda nada. Ele não pode recomendar, agora é hora de comprar uma ação, né? Ele não pode recomendar comprar um fundo, ele pode usar sempre a área de análise de uma corretora, ou seja, uma análise independente. Muito bom. Já tem algumas perguntas no chat, o Gabriel. Enquanto você vai fazendo as explicações, você vai falar um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais sobre o assessor de investimentos. Eu vou anotando aqui, aí depois que terminar a apresentação a gente vai respondendo. Já tem algumas perguntas interessantes, inclusive. Perfeito. Então, pessoal, vamos lá, entrando um pouco mais aqui no mundo de assessor de investimentos. Só vamos pegar aqui traçar um rápido paralelo entre o mercado nacional e o mercado nos Estados Unidos. Hoje, no Brasil, são 3.000 assessores de investimentos. Então, a gente pegar todos os profissionais hoje atuantes nessa profissão aqui no Brasil, são 3.000. O que tu acha desse número, André? É um número muito pequeno, né? 3.000 assessores de investimentos para esse Brasilzão que a gente tem é muito pouco, né? Agora, nesse slide que tem aí, tem um número que aí eu já acho impressionante, né? Nos Estados Unidos é diferente, né? É isso aí. Nos Estados Unidos a gente tem 1,3 milhões de financial advisor, que nada mais é do que o assessor de investimento lá fora, e foi considerado por uma pesquisa na CNN como a 6ª melhor profissão. Hoje eles têm um problema nos Estados Unidos, que é uma profissão que o pessoal, eles estão tentando rejuvenescer a empresa. Quase que todo o financial advisor ele começou nesse mercado, nessa onda de sair de bancos e migrar para uma assessoria independente, só que isso foi 30 anos atrás. Pois é. Mas esse é um processo que está iniciando aqui no Brasil, né? Isso. Esse número aí deve crescer muito, principalmente esse ano que tiveram algumas mudanças, por exemplo, na prova, que daqui a pouco você vai falar. Isso. Esse é um processo que já está também crescendo aqui, está começando aqui no Brasil, né? Está começando, mas só para não, antes de entrar ali outros, eu só acho legal comparar aqui quantas profissões no Brasil mesmo, só para assim, não só comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? Vamos chegar aqui, se a gente comparar hoje, pessoal, assessores de investimento no Brasil com corretor de seguro, eu acho que é uma correlação muito forte aqui, porque o assessor de investimentos, assim como o corretor de seguro, ele tem uma empresa própria e ele representa uma seguradora, e no caso do assessor de investimentos ele vai ter uma empresa própria. E vai representar uma corretora. E vai representar uma corretora. Então hoje todo mundo conhece, André, um corretor de seguro, que já passou por várias seguradoras. Quem faz o relacionamento com os clientes nunca vai ser a seguradora. Sempre vai ser o corretor de seguros.
Perfeito, é isso aí. Então, olha só, são 200 mil corretores de seguros no Brasil. Existem empresas de capital aberto de corretores de seguro no Brasil, e no Brasil a gente só tem 3 mil assessores de investimentos. Quer dizer, tem um campo ainda enorme para explorar. Bastante, né? bastante. Muito bom. Indo um pouco mais aqui, pessoal, eu quero entrar um pouco no mercado financeiro brasileiro, como é que foi essa mudança do assessor de investimentos para... Do agente autônomo, né, pai? É isso, do agente autônomo, como ele foi virando um assessor de investimentos. Ok? Vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que assim é muito legal fazer, por qual foram as mudanças que teve no Brasil para ter essa mudança. Primeiro de tudo, FGC. Para quem não sabe, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele até julho, agosto de 2013, ele era R$70 mil por CPF e instituição bancária. Então, um cliente que tinha um dinheiro num banco, se o banco quebrasse, ele conseguia resgatar até R$70 mil. Esse valor mudou para R$250 mil. O que significa isso, pessoal? Hoje, um cliente num banco, ele consegue ter R$250 mil numa instituição e está 100% protegido pela FGC. Esse é o primeiro ponto. Um cliente hoje dentro da XP Investimentos, com uma conta, a gente tem 40 emissores bancários, consegue dividir tudo isso. Então, se tiver R$2 milhões num cliente dentro da XP, ele consegue diversificar em 10 emissores bancários. Só para explicar isso, né? Isso é 250 mil por CPF, por instituição, né? Então, Exato. Se você tem 200 mil em um banco, 200 mil no banco B, 200 mil no banco C, 200 mil no banco D, e esses 4 bancos tiverem problema de insolvência, você está protegido nesses 4 bancos no valor de 200 mil. Isso abre realmente um campo aí para você conseguir, com essa diversificação, deixar seu dinheiro completamente seguro pelo FGC, né? Então, assim, isso mudou muito, pessoal, só que essa mudança não só aumentou muito a procura por renda fixa, como a taxa de juros, né? Uma mudança de taxa de juros de 7% que nós tínhamos algum tempo atrás aqui no Brasil, hoje para patamar de 14,25%, é realmente muito grande. Então, tem 2 mudanças do FGC, mudança da taxa de juros, isso faz com que a gente entenda muito o perfil do cliente, né? E tem uma taxa de evasão muito baixa. Então, o Suitability que eu falei aqui, uma taxa de evasão. Agora, pessoal, saindo um pouco do mercado aqui, André, saindo um pouco do mercado brasileiro, vamos ver lá fora como é que começou isso. Isso aqui a gente não criou nada, essa função da gente autônomo de investimentos, assessor de investimentos independente, a gente não criou isso. A gente simplesmente está copiando um movimento que já aconteceu. Hoje, nos Estados Unidos, André, apenas 2% dos americanos investem via bancos. Quer dizer, é um número realmente impressionante, né? Por isso tem 1,3 milhão de pessoas trabalhando como assessor de investimentos. Né? Isso. Daí, eu acho que é legal assim, ok, Reino Unido aumenta um pouco mais. Só para... Esse não é um processo que tem 100 anos, né? É um processo relativamente novo, é um processo que começou há 30 anos, né? Isso começou no final da década de 80, quando nos Estados Unidos tinha um mercado de taxa de juros alta, inflação alta, muito parecido com o que nós temos no Brasil aqui. Hoje, né? Então, exatamente o que a gente tinha no Brasil aqui foi quando uma corretora independente lá, Charles Schwab, começou a fazer uma campanha que se chamava Wake Up America, que era como fazer o americano acordar e investir em casas independentes. Não investir em casas que tinha apenas um produto, que era um produto de uma marca. A gente consegue ver aqui alguns países já aumentando muito esse percentual, e no Brasil agora que para mim vem a grande oportunidade aqui, André. Vamos lá, eu imagino que vai ser pior do que o último aí. 99% hoje, pessoal, dos investimentos feitos no Brasil são via bancos, instituições bancárias. Então, aí vocês vão estar entrando numa instituição que ela vai te oferecer produtos. Praticamente quase todas as instituições que a gente tem hoje no Brasil, elas oferecem produtos só de uma marca, que é da própria marca. A gente tem algumas hoje, empresas internacionais, até conseguem fornecer um pouco diferente, mas são os bancos que estão saindo aí do nosso... Com certeza os bancos. Né? Com certeza os bancos. Então, assim, pessoal, daí a gente entra nesse quesito que é uma plataforma independente de investimentos. É um shopping de investimentos. Por que eu falo shopping? Imagina vocês entrar para comprar um produto e só ter uma marca. Eu gosto muito de comparar aqui, André, o entrar para comprar um vinho. Vai comprar um vinho no supermercado. E tu chega naquele supermercado, naquela prateleira, só vai ter produtos de uma marca. Você perde 2 coisas. Isso parece num país comunista que você só tem uma... Você perde, quando você, por exemplo, no caso do vinho, provavelmente você perde em qualidade,
porque imagina o seguinte, você é produtor de vinho, você sabe que todo mundo é obrigado a consumir o seu vinho. Qual que vai ser a tua disposição de investir em melhorar a qualidade daquele vinho, sabendo que tudo que você vai produzir você vai vender, que você não precisa melhorar a qualidade, porque só você vende aquele vinho. Então, na qualidade, com certeza, quem acaba podendo escolher faz o cara que está vendendo ali apostar muito em qualidade, né? E outra coisa que eu acho que também é muito importante é que quando você tem como escolher entre um ou outro produto, existe também, de certa forma, uma briga por preço, mesmo quando é uma marca de luxo, né? Quando você falar, mas o cara que vai comprar, por exemplo, uma Mercedes ou uma BMW, ele não vai ligar tanto para isso. Vai sim, acaba ligando. Então você tem entre as duas a disputa ali, às vezes por R$500 a menos e tudo mais, mas tem uma disputa. Então você também consegue taxas melhores quando você tem essa oferta maior de produto na prateleira, né? Então, enfim, era o exemplo que você estava dando, é perfeito. Então vocês vão hoje, querem tomar um vinho com a sua esposa, chega no supermercado para escolher, vai ter um vinho de R$12 feito na Serra Gaúcha, vai ter o vinho de R$19 feito no Chile, daqui a pouco você consegue encontrar um de 39 feito na Espanha, um de 58 francês, sem contar os vinhos Premier 200, 400, 500, R$1.000. Então vocês vão ver qual é o paladar, qual é o gosto e vocês vão escolher. É a mesma coisa no investimento. Imagina entrar, você vai ter um produto de uma marca. Não existe qualidade, não existe preço, não existe quanto vocês estão aptos a pagar. É isso que a gente tenta fazer aqui, pessoal. A gente quer fazer uma prateleira de produtos com o máximo de produtos possíveis para o cliente chegar e se sentir confortável para escolher uma marca. Então a gente não criou isso aqui, André. Na XP a gente não criou isso. A gente simplesmente está olhando para o mercado lá fora e olhando como é que eles estão fazendo essa mudança e tentando trazer para a nossa realidade. A gente tem exemplos nos Estados Unidos, que eu acho que é o principal exemplo, que é a Charles Schwab nos Estados Unidos, tem a Fidelity. De certa forma foi quem começou esse movimento, né? Isso aí. Até, tipo, se a gente for pegar a Charles Schwab, o movimento na Europa que eles fizeram, eles que iniciaram esse movimento na Europa também. Então a gente está nada mais fazendo que um movimento que já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e trazendo para a realidade brasileira, para a legislação brasileira. Perfeito. Então, quando eu estou falando de produtos, o que é uma plataforma de produtos, o que é uma prateleira de produtos? Pessoal, quando a gente está falando de prateleira de produtos, é isso aqui que está na tela de vocês. Produtos de renda fixa hoje, dentro da XP, são 45 emissores bancários. A gente trabalha com CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, DPGE, títulos públicos, tudo que é possível imaginar no mundo de renda fixa, a gente vai conseguir atender o cliente. Mas aí eu venho um cliente e fala assim, eu quero operar renda variável. André, o que eu faço? Atende ele também. Atende ele também. O que a gente vai ter? Desde mercado ações, fundos multimercado, renda variável, a gente consegue COIs agora, produto estruturado. Quer operar índice, só índice, dólar futuro? Ok, a gente consegue dar esse atendimento. Tu quer seguir a analista da XP? Entra na arena do investidor, tu consegue ter o analista da XP se comunicando contigo o tempo inteiro. Então hoje, na prateleira da XP, o cliente consegue tudo. Desde fundos, renda fixa, bolsa e agora também, há pouco tempo atrás, a gente abriu essa prateleira de seguro de vida resgatável. Nosso carro-chefe é a Prudential, a gente trabalha também com Monte Geral, MetLife e Mafre. E também colocamos agora para clientes que querem investir nos Estados Unidos, a gente tem uma prateleira, uma empresa que ajuda esse brasileiro a investir lá, que é a XP Securities, que fica isso nos Estados Unidos. Então aqui, pessoal, rapidamente, essas são as marcas que a gente tem. Esses são os produtos que a gente tem. Muito bom, muito bom. E mais uma vez, né, a gente está fazendo a Semana Profissional de Mercado e eu acho que principalmente no momento de economia difícil, né, a gente tem que correr atrás para enxergar oportunidades, né? A gente está mostrando alguns números, né, de quantos assessores a gente tem no Brasil, de quanto dinheiro concentrado hoje nos bancos a gente tem no Brasil. Quer dizer, tem uma avenida inteira para percorrer. Quer dizer, esse mercado consegue absorver ainda muitos profissionais nessa área, pelo menos é o meu entendimento, e é um mercado que só está engatinhando. Quer dizer, hoje o assessor de investimentos ele tem 1% só do público que está com dinheiro investido. Quer dizer, tem os outros 99 ainda, ou pelo menos 97 para ficar igual aos Estados Unidos, para a gente ganhar. Então a gente percebe que tem uma avenida enorme para percorrer, é uma oportunidade gigantesca no momento difícil de economia, né? Tem mais algumas perguntas, daqui a pouco a gente vai responder a todas, se você quiser continuar aí, fica à vontade. Eu queria falar um pouco agora, assim, antes de entrar. Esse aqui só alguns exemplos de marcas, assim. Eu acho que agora que é legal. Pode voltar ali para a outra câmera, Lucas. Que eu queria explicar um pouco a história. Por que
a gente não falava tanto isso? Por que talvez vocês não conheciam um pouco da história do agente autônomo de investimentos, né? Ela é uma profissão, ela foi regulamentada no Brasil, se não me engano, no ano de 99. Então não tem nem 20 anos ainda no Brasil. E quando ela foi regulamentada no Brasil, pessoal, ela foi feita como agente autônomo de investimentos, focada em quê? Focada em ser um repassador de ordem de renda variável. Então, André, quando ela foi criada, essa legislação do profissional, do agente autônomo de investimentos, ela foi feita para o quê? Para conseguir o cliente ter um atendimento em renda variável. Ponto. Só que o mercado foi mudando, pessoal. O que foi mudando? O mercado de renda variável, ele tem seus altos e baixos, e o assessor de investimentos ele começou a se especializar em investimentos, né? Antes você tinha um corretor de ações, isso né? Aí. Era mais ou menos isso aí. Ele era um corretor de ações, ele só tinha um produto, ações. E hoje ele foi mudando, ele foi virando um assessor de investimentos e foi aprimorando os produtos e foi agregando dentro da legislação outros produtos que ele poderia vender. Antes ele era só um corretor de bolsa de valores. Hoje ele passou a ser um assessor de investimentos que ele cuida de quê? De bolsa de valores, renda variável, renda fixa, investimentos. Ele faz uma alocação financeira para o cliente, ele ensina para o cliente como funciona o mercado, para daí migrar ele para uma conta e atender esse cliente, fazer esse relacionamento. Exatamente. Era meio que antes você recebia o cliente e convencia ele a investir no mercado de renda variável. Né? Até porque isso deu muito certo durante muito tempo. A gente teve um ciclo muito de alta de bolsa muito forte até 4, 5 anos atrás. Né? Hoje você recebe o cliente e a primeira coisa que você faz é tentar entender qual é o perfil desse cliente para a partir daí você alocar, né, com a ajuda de um gestor, com a ajuda da assessoria, dos analistas da corretora, você distribuir o capital desse cliente no lugar certo e aí você tem uma gama enorme de produtos onde você vai fazer isso. Né? Então, dentro do perfil dele, né? Dentro do perfil dele, quer dizer, você não está atendendo o mercado de renda variável, você está atendendo o teu cliente. É muito bom, inclusive. Eu tenho certeza que é bom para o assessor de investimentos, que deixou de ser o corretor de renda variável. Sim. Mas eu acho que é muito melhor para o cliente, que agora está sendo atendido na necessidade realmente que ele tem. Exatamente. E daí eu acho que a pergunta que vocês podem fazer, mas por que então mais pessoas não estão conhecendo essa profissão? Por que o mercado, por que o cliente primeiro, por que o cliente não está sabendo essa plataforma de produtos? Como é que o cliente não enxerga isso? Daí eu acho que entra muito na parte cultural, André. O brasileiro sempre tem medo. Ou é medo ou é desconhecimento. E aí que entra a função do assessor de investimentos, que é o quê? Que é educar. Tem uma pesquisa, pessoal, que a gente sempre comenta muito aqui, que foi feita com 2.500 brasileiros, que eles perguntam para o povo brasileiro qual desses 3 investimentos é o investimento mais volátil. Renda variável, poupança ou títulos públicos? Eu acho que é óbvio, né, pessoal, que a resposta do investimento mais volátil é renda variável. E felizmente 28% responde que sim, renda variável é. Só que impressionante, 27%, quase em primeiro lugar, responde que o investimento mais volátil é a poupança. Quer dizer, não tem volatilidade nenhuma, todo mundo sabe de exatamente. Eu acho que tem 2 conclusões, tá? A primeira conclusão aqui é que eles não sabem o que significa a palavra volátil, que é bem provável. E a segunda, pessoal, o brasileiro não sabe nada de investimentos. Posso só falar? Eu acho que isso tem até uma explicação para dar, pelo menos o que eu entendo, vamos ver se você concorda ou não. O amadurecimento da nossa economia é algo que aconteceu de 20 anos para cá. Né? Eu me lembro de quando era pequeno, de perguntar para minha mãe o que era viver sem ter uma inflação, né? Porque antigamente você não podia ficar com dinheiro um dia no bolso, porque no dia seguinte ele já tinha perdido uma boa parte do valor. Então, eu acho que para o brasileiro que viveu até o início da década de 90, o investimento para ele era só fazer o dinheiro dele não perder o valor de compra. Né? A partir do Plano Real, quando a economia começou a ficar um pouco mais madura, que a inflação foi-se embora, é que veio aí a necessidade, ou que surgiram produtos que davam essa possibilidade de você ter ganho real acima da inflação e tudo mais. Então, eu acho que a primeira geração que tem no investimento algo realmente para rentabilizar a carteira, para que você consiga independência financeira, é a nossa, que está chegando aí, infelizmente, aí perto dos 40, beirando 40, né? Então, tem muita gente que investe hoje que ainda não tem essa mentalidade. Mas, como eu disse, e portanto, a avenida ainda está aberta, né? A gente não vai pensar numa profissão olhando para a geração que está hoje curtindo o dinheiro que investiu, né? A gente vai olhar para quem está começando a investir. E essa geração eu acho que está chegando mais preparada. Mas você está aí na tela com o resultado da pesquisa, é realmente assustador. É assustador. 28%
das pessoas respondem que a resposta correta é ações, 27% é poupança, 8% o título público e 37%... Pois é, o que é pior, 37% não sabe nem provavelmente o que é volátil. Né? Então imagina para uma pessoa que não sabe o que é volátil, não sabe nada disso, a gente chega falando assim, vamos investir numa LCI, numa LCA, vamos comprar um COI, vamos investir nesse CRA. Ou seja, pessoal, só que é aí que entra o assessor de investimentos, André. Essa é a função da gente atuar em investimentos, que é ensinar para o cliente, pessoa física, o cliente final, o que é investimentos, como funciona, o que é a FGC, como ele faz para se proteger, quais são os melhores produtos para dentro do perfil dele. Essa que é a função do assessor de investimentos. Muito bom, muito bom. Então, quer dizer, está muito ligado à educação financeira. Muito ligado. Eu acho que é por aí, acho que falei, aquela geração já a nossa não entende muito disso, né? Tinha outras preocupações, inclusive trabalhar muito, que era o que meu pai fazia. A nossa já abriu um pouco a cabeça, já pegou um momento de estabilidade. E essa geração que está vindo aí, a gente percebe que é uma geração que tem sede de aprendizado, consegue tudo com muita facilidade. Quer dizer, quando que você poderia imaginar, há 10 anos atrás, que a gente teria 1 hora de palestra falando sobre a profissão assessor de investimentos online, ao vivo, com 400 e tantas pessoas assistindo, né? Então, quer dizer, muito bom. Então, a profissão de assessor de investimentos está muito ligado com educação financeira. Sim, né? sim. Não só a educação financeira, mas está ligado a ensinar as pessoas, pegar pela mão, mostrar como funciona o mercado financeiro, mostrar como funciona o FGC, como que ela se protege. Quem são os players do mercado, né? O que faz um analista, o que faz o assessor de investimentos. Ou seja, essa parte educacional de relacionamento dos clientes é o assessor, é o agente autônomo de investimentos, que é muito próximo de um corretor de seguros, né? Legal. Eu acho que a gente vai entrar numa parte que tem muita dúvida e muita pergunta sobre isso, que é exatamente como se tornar um assessor Legal. de investimentos e tudo mais. Fique à vontade. Então vamos lá, pessoal. Assim, acho que agora a próxima parte é como montar esse negócio, qual que é a próxima fase. Estão mais ou menos gostando aqui do que a gente está falando. No final a gente vai pegar aqui algumas perguntas que o André já está separando para a gente conversar, ok? Vamos lá. O primeiro passo aqui, pessoal, é certificação da Ancor. Pessoal, essa certificação até ano passado, André, ela era feita pela Fundação Carlos Chagas. Ela era uma prova trimestral. E ela era uma prova difícil, que eu tinha que esperar sair o edital para te marcar uma prova e esperar sair o edital com a data certa e ir lá fazer a prova. E se não passar, só depois de 3 meses. E né? só depois de 3 meses. Essa prova ela mudou, ela passou a ser feita pela Fundação Getúlio Vargas e ela passa a ser uma prova diária. O que eu quero dizer com diária? Se inscreveu, pagou a prova, já pode amanhã fazer ela. Perfeito, então isso facilitou muito, né? Não, isso facilitou muito, pessoal, porque não só incentiva as pessoas, só que agora tem muito mais praças. Pessoal, as praças que tem agora é praticamente todo o Brasil. E tudo que é horário disponível. Então hoje uma pessoa gostou disso. Pô, que legal como funciona. Tem a prova, o certificado da Ancor, vocês entram lá no site, tem um edital lá, vê qual que é a cidade que presta a prova, aposto que faz na cidade de vocês ou muito próximo. Antigamente, pessoal, era só Rio de Janeiro, São Paulo e algumas capitais de 3 em 3 meses. Realmente era muito difícil. Hoje é uma prova rapidinha, fez ela online, o resultado sai depois de 4 dias, já está pronto para trabalhar nisso. Legal. Eu vou aproveitar aí que a gente está falando da prova da Ancor. A XP Educação também tem um curso, né, que prepara o pessoal para essa prova. Sim. Eu vou colocar o link aí para o pessoal, tá? Para o preparatório aí para essa prova, se alguém se interessar e quiser conhecer um pouco mais o que tem nesse curso. É um curso administrado, que quem leciona ele é o Silvio, que é uma pessoa aí que tem larga experiência, foi um dos primeiros anos de mercado, né? Então vou passar o link aí para vocês, se alguém tiver aí desejando se preparar para essa prova, tem aí inclusive um curso que a gente faz aqui na XP Educação. Tá aí o link aí para a prova, tá ok, pessoal? Esse curso que o André acabou de botar o link, ele é totalmente online, ele já está gravado a maioria das partes. Outras partes que não está gravado são as perguntas, vocês podem interagir com o professor alguns dias pré-marcados. Então, assim, é muito legal. Vocês gostaram da prova, querem começar a estudar, compra o curso, já conseguem começar a estudar e se preparar para essa prova o quanto antes. O site da Ancor, se não me engano, é ancor.org.br. Tenho quase certeza que é esse o... Eu vou pegar aqui e vou colocar o link para o pessoal. Legal. Então, assim, pessoal, hoje está muito fácil. Gostaram do que a gente falou aqui, estão mais ou menos entendendo como funciona. A função do assessor de investimentos não é ser um analista, não é ser um trader, é realmente educar as pessoas. E é um trabalho muito comercial, tá, gente? Ele não é um trabalho de ficar analisando, isso é um trabalho muito comercial, de educar, se relacionar, ajudar as pessoas a investir melhor.
e aí, é claro, vai ganhar uma receita em cima disso. Perfeito, muito bom. Eu acho que o próximo ponto aqui... Eu vou só colocar o link Claro. aqui para o pessoal, o link aí do site da Ancor que você me passou, tá? Então, para quem quiser até verificar, as inscrições são feitas lá mesmo, né? Isso, lá mesmo, clica ali, depois tem o linkzinho ali de autorregulamentação, clica lá, já tem os dias e locais que faz a prova. Tá bem fácil, tá bem intuitivo aí. Perfeito, ótimo. Quer ver o segundo passo? Vamos lá. O segundo passo, depois o pessoal assim, passou certificado. Daí existem 2 modelos, por causa que isso é uma profissão independente. Daí quais são os 2 modelos, André? Vocês vão empreender. Vai montar o próprio negócio de vocês. Aí, como funciona esse negócio? Assim, porque tem que montar uma pessoa jurídica. Vocês podem pegar vocês, mais um sócio, mais um amigo e montar uma pessoa jurídica de vocês. Ou se vocês acham que não tem um perfil para montar uma empresa do zero, falar com um contador, montar um CNPJ, existe uma maneira de trabalhar isso que é já entrar dentro do escritório da XP que já está rodando. Perfeito. Então deixa eu ver só se eu entendi. Digamos que eu seja lá de Goiânia, perfeito? Então eu tenho esse interesse, faço lá a prova da Ancor, passo na prova. Eu posso, como alguém está falando, é preciso ter uma sala e tal, eu posso criar uma empresa, alugar uma sala, vir aqui, entender como funciona, me filiar à XP e montar o meu próprio negócio. Eu montei meu escritório, vou começar do zero, enfim. Esse é um modelo. Exato. Né? E o outro modelo é eu, como sou de Goiânia, vir aqui na XP e procurar, por exemplo, um escritório já estabelecido em Goiânia, e aí eu me filio a esse escritório, é isso? Exatamente, exatamente. Como funciona, tá, pessoal? Passou na prova no Ancor, a gente gosta só de bater um papo, seja via Skype, se for de Goiânia, ou se é de São Paulo, que vem aqui na matriz para conhecer, e a gente entender o perfil de vocês juntos aqui e entender qual vai ser o modelo. Se vocês querem montar uma empresa própria, querem montar uma sala, ou se eu vou indicar vocês. Se for de Goiânia, a gente vai ter 2, 3, 4, até em alguns lugares até 5 escritórios para indicar. Daí vocês vão conversar com 4, 5 diferentes para vocês verem qual que combina mais com o perfil de vocês. Claro que cada pessoa jurídica, por ser independente, vai ter uma política completamente diferente um de outro. Isso é muito legal. Porque talvez não fecha muito o perfil de um outro, mas gosta de um outro perfil que tenha de um escritório. Exatamente, até porque você pode investir a tua empresa em vários perfis diferentes, né? Exato. Muito bom, isso é bom, acho que já responde aí algumas perguntas que estavam sendo feitas, como é que dá o primeiro passo, então você tem essas 2 possibilidades. Isso aí, então pessoal, primeiro passo, prova da Ancor. Certificado na prova da Ancor, fez o curso lá, passou na prova, legal. Vamos fazer uma reunião aqui com a equipe de novos negócios e nessa reunião a gente vai ver qual que é o perfil de vocês, se vocês querem empreender ou querem já entrar dentro de uma estrutura. Eu acho muito legal conhecer quanto mais informações possível e depois se plugar dentro de algum negócio. Qual que é o próximo passo? Treinamentos. Esse eu gosto de estudar. Assim, e isso para mim é o mais importante, tá, pessoal? A gente tem, só de treinamentos online, a gente tem 38 hoje cursos online. Nossa área de treinamento aqui, ela é revolucionária, tem um sisteminha integrado lá, já começa a fazer. No momento que tem um código de assessor, já está valendo, já começa a valer esse sistema. E isso é muito bom, tem 38 cursos, desde como abrir uma conta pessoa jurídica, até qual a metodologia de atendimento que a gente sugere. E isso tudo já está incluso, que são os treinamentos. E também daí tem que ter a sua assinatura de contrato, né? Que eu acho que é o último passo ali, assinatura de contrato e os treinamentos, que são o quê? 38 treinamentos online hoje e tem um treinamento presencial obrigatório para todo mundo. Esse treinamento presencial obrigatório a gente chama ele de Academia de Vendas. A Academia de Vendas vocês vão aprender como vender assessoria financeira. Que uma coisa, tu concorda comigo, que é vender um seguro de vida, vender um seguro, ou seja lá, vender um picolé na esquina. E outra é tu vender um investimento para um cliente, explicar para ele que aquele é o melhor investimento, fazer a alocação correta de acordo com o perfil dele e depois dar o pós-atendimento sugerido. Porque o investimento vai estar subindo ou caindo, né? Por mais que seja renda fixa, ele vai estar subindo de acordo ou não com aquilo, se for um fundo. Então essa metodologia de atendimento que a gente sugere, a gente também não criou nada aqui, a gente olhou já para livros, Financial Advisor de sucesso nos Estados Unidos e trouxe um pouco mais aqui para a realidade brasileira. Eu acho que o pessoal está com bastante pergunta aí, vamos começar a responder? Perfeito. Eu vou começar aqui que é algo que eu acho que a gente precisa falar, né? Existe algum gasto inicial, mesmo que você escolha se associar a um escritório já existente, além de provavelmente pagamento para fazer a prova e tudo mais, existe algum desembolso inicial para você começar? Vamos lá.
os custos são, resolveu fazer a prova custa R$400. Perfeito. No que foi passar na prova, a trimestralidade do certificado da Ancor, ela custa R$500 por trimestre. Então, se vocês forem se afiliar dentro de algum escritório da XP, é o custo de prova e é o custo de começar a pagar a trimestralidade. Então, não tem um custo inerente, vou começar essa profissão, como funciona. Isso não existe. E até é muito legal, André, a gente tem essa questão de custo, a gente começou um tempo atrás, janeiro de 2014 para ser mais exato, é um programa que a gente premia todos os novos assessores. Esse programa se chama PAN, que é o Programa de Aceleração de Negócios, que nada tem a ver com o da Dilma, que tudo tem a ver aqui para incentivar novos assessores. E esse novo assessor, pessoal, a gente dá prêmio por cada conta nova que o assessor traz. Isso por quê? Porque a gente sabe que no começo é muito difícil. Fazer uma carteira, montar um business próprio, começar o negócio do zero é muito difícil. Então a gente criou um programa que a gente paga até R$150 mil em 18 meses. O que chega antes, claro que tem uma escala de contas. Abrir uma conta nova entre 100 mil e 300 mil reais. Se tu for um assessor novo, certificado, já com contrato, a gente dá R$1.000 de prêmio, independente que gera de receita de produtos. Uma conta nova entre 300 mil reais e R$1 milhão, a gente paga R$2.000 de prêmio. E uma conta acima de R$1 milhão, a gente vai pagar R$4.000 de prêmio para esse novo assessor. Isso porque a gente sabe que o começo é difícil e a gente quer incentivar a entrada de novos assessores a entrar nesse mercado. Legal, muito bom. Então acho que essa é a primeira pergunta. Então você não tem realmente um desembolso muito grande. Para quem for entrar no abaixo do escritório não existe... Exatamente. Agora, a segunda pergunta que tinha aqui, após o certificado, como abrir uma consultoria financeira, eu acho que a gente já passou sobre isso, né? E também tem uma pergunta da Daniela, que falou que já trabalha nesse ramo, tem bastante cliente, queria saber qual é o curso. A gente passou o link do curso da XP, mas tem vários outros cursos que vocês podem pesquisar e tem muita gente que prefere estudar sozinho, né? Não tem a obrigatoriedade de fazer um curso. É claro que quanto mais preparado você tiver para a prova, porque não é uma prova tão simples, é uma prova que aborda todo o sistema financeiro brasileiro, né? Para quem é do setor financeiro, quem é do ramo de bancos aqui, pessoal, ela é próximo do CPA 20, só que na parte de derivativos dela ela é muito mais pesada. Então eu falaria que ela é um CPA 20 muito focado em derivativos, opções, call, put. Então assim, não é uma provinha tão fácil não. Quando ela mudou da Fundação Carlos Chagas para a FGV, tem a parte boa que ela passa a ser diária e tem a parte ruim que ela passa a ser FGV. Ou seja, você mudou todas as questões, né? Antigamente a gente tinha um histórico muito grande de questões, a gente estudava, inclusive, essas questões. E agora a gente está se adaptando ainda, mas a gente já sabe, já está com um histórico bom, mas a prova deu uma mudada. Legal. Tem uma pergunta muito boa, que é se eu posso ter uma empresa de educação financeira e uma empresa de agente autônomo de investimentos e trabalhar com essas duas, ou seja, por um lado educar o cliente, por outro, enfim, ele se transformando cliente também de investimento, receber comissão por isso. Perfeito. Não só pode, o pessoal como deve fazer. Porque investir na educação é algo que você acha essencial, né? Então, assim, se vocês podem ter uma empresa de educação, onde vocês vão fomentar treinamentos de como investir em renda fixa, treinamentos de como investir em renda variável, e ter uma empresa de agente autônomo de investimentos que é para captar isso. Na verdade, a XP ela começou muito assim, né? Ela começou como escritório de agente autônomo de investimentos e tinha a empresa XP Educação, que fazia curso todo final de semana, como investir na bolsa e ia captando clientes. A XP, pessoal, ela foi de 2003 a 2007, aquele boom de renda variável. Esse foi o fomento dela, foi geração de clientes via educação para trazer para a parte de investimentos dela. Legal. Tem pergunta recorrente sobre um assunto que a gente já tratou aqui, eu acho que a gente não ficou tão claro, a gente poderia repetir. Claro. Então a pergunta aí do Diego, quando eu fizer a prova de aí passar, posso trabalhar em algum escritório já pronto ou preciso eu mesmo montar no escritório? Isso. Então, Diego, não precisa começar do escritório do zero. Aí vocês podem ou escolher empreender, montar uma empresa do zero do jeito que vocês querem, ou já entrar dentro de algum escritório. Não sei qual que é a cidade do Diego, mas a gente tem escritórios em quase todos os estados, só está faltando 2 estados para completar. Quais são? Só para saber. Está faltando Roraima e Amapá. Amapá? Tem no Acre já? Já tem no Acre, já tem Rio Branco. Estamos abrindo um segundo no Acre já. Ai, que legal, muito bom, muito bom. Então, pessoal, assim, faltam 2 estados para completar nosso álbum de figurinhas. A gente tem quase tudo que é cidade grande já tem quase todos os estados. Escritórios de investimentos que geralmente os escritórios estão procurando pessoas. A maioria deles estão procurando pessoas. Então, se for pegar aqui este Rio, São Paulo, mais ainda. Perfeito. Agora, uma opinião minha, né? Sempre que a gente vai começar em qualquer profissão, é preciso que a gente ganhe experiência para aprender direito como trabalha, né?
E no mercado de investimento, uma coisa muito importante é você ganhar ao longo do tempo credibilidade com o teu cliente, né? E para isso você precisa ser muito claro, você precisa falar direito, você precisa entender do investimento. Então essa coisa de, no início, se associar a uma empresa, eu acho que é muito vantajosa até para você entender como ganhar essa credibilidade. Você ganha credibilidade fazendo a coisa correta, né? Mas às vezes você precisa ter experiência para aprender a fazer a coisa mais correta possível, porque aí você, quanto mais correto você for, mais credibilidade você ganha. Então, para quem está iniciando, é uma boa dica se associar ao escritório, né? Pessoal, que assim, tem gente que vai ter trabalhado de banco, tem gente que vai vir de seguradora, tem gente que a gente abriu aqui escritório de médico que resolve fazer um escritório de agente autônomo de investimentos. Então, assim, depende muito do perfil de vocês. Se vocês nunca trabalharam com investimentos diretamente, é muito difícil montar uma empresa sobre investimentos. Assim como quem nunca montou um restaurante, abrir uma franquia do Subway não é tão fácil. Com certeza. Então, assim, a gente gosta de fazer muita analogia. Se vocês nunca trabalharam com investimentos, é legal um pouco se associar com alguém que já trabalha para pegar o know-how e conhecer e poder crescer muito mais rápido e ter conhecimento dos produtos muito mais rápido. Legal. O pessoal está pedindo para a gente passar uma ideia de rentabilidade com essas comissões. Tem alguma coisa? Tem uma média? Tem. Hoje, pessoal, a rentabilidade de uma carteira de patrimônio, tá? Investimentos, sendo que 60% a 70% hoje dinheiro entra para renda fixa. Renda fixa, a margem é muito menor do que um escritório de renda variável. Hoje, uma receita média que um assessor de investimentos faz em cima do seu patrimônio investido é de 0,6% a 1,5% ao ano. Por que essa margem é tão grande? Por causa que é o foco da empresa, do escritório. Tem escritório, a gente autônomo de investimentos, vai ser mais focado em renda variável, vai ter clientes que vai buscar mais clientes com perfil de trader, vai seguir mais a arena do investidor, chega a um ROA mais alto de 1,5%. ROA nada mais é do que receita em cima do seu patrimônio. Se for um escritório que só vai vender fundos, renda fixa, um pouquinho de renda variável, que é esse 0,6%, 0,7%. Hoje a média dos escritórios e assessores da XP é 0,80% ao ano em cima do seu patrimônio. Então tá fácil de fazer a conta, né? Quanto você precisa para zerar a conta, para chegar no break-even, quanto que a partir daí começa a ter lucro, tudo isso fica fácil porque você já tem até uma média de quanto se ganha. Isso aí, 0,8%. Isso é muito diferente daqui, da XP para outros concorrentes aí fora? É que nos outros, às vezes, eles nem conseguem te explicar como funciona. Assim, realmente a gente está muito avançado. E a questão eu acho que tem duas diferencial aqui. Primeiro, todos os produtos, a gente tem assets, são 85 assets plugadas, André. Nós temos hoje 45 emissores bancários, 4 casas para vender seguro de vida resgatável, 3 previdências, sem contar nossa parte offshore. E sem contar sistema. Hoje, se um assessor de investimentos da XP, ele quer que o cliente dele assine um termo de adesão de um fundo, a gente não quer mais papel. Basta mandar um push para o cliente vai dar um ok naquele push e isso já vai servir como ordem para aquele produto. Então, cada vez mais a gente vai avançar em produtos e sistema para deixar o assessor mais confortável em fazer o quê? Educar o cliente e fazer o relacionamento com o cliente dele. Um monte de gente perguntou, esse ROA já é líquido? Não, ele é bruto, ainda tem imposto. Ainda bem, né, pessoal? Eu quero quanto mais imposto a gente pagar, melhor. O imposto gira em torno entre 16% e 19%. Perfeito. O pessoal perguntando também se existe algum limite de remuneração de agente autônomo para o agente autônomo. Não existe. Não existe. Quanto mais, melhor. Legal. Inclusive tem gente, eu vi uma matéria muito boa, por sinal, acho que de matérias como essa que a gente precisa, né? Como a gente falou, num momento de crise no mercado, você tem uma avenida dessa aí aberta, quer dizer, o trem está lá pronto para sair, você tem que pular nele e aproveitar essa onda que está vindo, a gente percebe isso. Saiu uma reportagem falando do escritório que está com 1,5 bi de... A Faros Investimentos. Muito bom, muito bom. Eu acho que só que tem outros exemplos, tá, pessoal? Tem o exemplo da Faros, que bateu 1,5 bi de custódia, ou seja, são um escritório e esse pessoal de banco que veio para a XP e conseguiu realmente captar. Tem um escritório em Caxias do Sul que eles devem faturar R$1 milhão por mês. O nosso terceiro maior escritório da XP, ele é de Caxias do Sul, ele tem um faturamento mensal de R$1 milhão por mês, com uma carteira de mais de R$600 milhões de custódia. Então, assim, a gente tem tudo que exemplo, tem escritórios mais focados em wealth management, pegar grandes clientes, tem escritórios focados em clientes com perfil de renda variável, então tem muito perfil, depende muito do perfil de vocês, né? Qual que é o perfil de vocês? Querem trabalhar? Querem atacar mais clientes com perfil wealth, ou trabalhar um pouco mais com clientes perfil trader, né? Daí vai muito de assessor para assessor. Legal. Tem duas perguntas aqui que são interessantes. A primeira, se eu for um agente autônomo de investimento, meus clientes podem investir no mercado de ações americano?
Hoje a gente está usando a XP Securities para isso. Eles têm que ter um patrimônio relevante, tá, pessoal? Tem que ter mais de 100 mil dólares para investir lá fora, senão não vale a pena. E tem que fazer uma remessa bancária para ficar tudo bonitinho para o Banco Central, lá para a XP Securities, e lá eles conseguem operar isso sim. Legal. E o pessoal perguntando também se o agente autônomo de investimentos, o assessor de investimentos, pode operar no mercado de ações. Provavelmente é o trader que já está pensando em... É que assim, pessoal, operar é uma coisa, fazer uma operaçãozinha aqui, compra lá, faz uma proteção com opção, mas se tu quer ser um trader e ficar operando no mercado e ao mesmo tempo captando clientes, isso não vai dar certo, né? Porque assim... confunde as coisas, né? Confunde as coisas, daqui a pouco teu cliente vai dar uma hora e tu vai visitar um cliente. Tá mais preocupado com a tua ordem de índice futuro, que tu deixou lá uma ordem de compra, de venda, então o negócio começa a ser um pouco conflituoso. O mais legal disso aqui, se tu vai ser um assessor de investimentos, tem que se dedicar full time, tem que ser 150% prestando atenção nesse grande negócio que é ser assessor de investimentos, tem que montar uma carteira. Pensem em vocês, uma carteira de 10 milhões de reais hoje um assessor em média, no primeiro ano, ele entrou na XP, fez todos os treinamentos, ele começa a captar 1 milhão de reais por mês, é a média de um assessor. Então uma captação de 1 milhão de reais por mês, para cima ou para baixo ali, bota 10 milhões no primeiro ano. Vai estar fazendo uma receita bruta de 80 mil reais. É bom, excelente? Não. Mas lembrando que tem o programa de aceleração de negócios, que é exatamente para ajudar nisso. No segundo ano já passa uma carteira, bota 20 milhões, 25, já passa uma receita de 200 mil reais, 250 mil reais bruto. Já começa a ficar interessante. Então, mas isso nada mais é do que acontece em qualquer empresa. Por exemplo, você vai montar o Subway, como você deu o exemplo, né? Então você monta lá o Subway, você vai conhecer a clientela, vai ganhar a clientela, nos primeiros meses você tem prejuízo, até que chega no momento que você atinge o break-even, vai trabalhando direito, vai ganhando a credibilidade com o cliente, vai ficando cada vez mais cheio o seu restaurante, e depois de 2, 3 anos você está lá curtindo o fruto de um bom trabalho. Né? Então, acredito que não seja nada diferente, para o empreendedor não é nada diferente do que seria montar qualquer tipo de empresa. Só que num ambiente extremamente favorável, como a gente falou, né, de você ter hoje, os assessores hoje têm 1% do mercado, tem 99% para explorar. Tem uma pergunta que é muito interessante, eu até fiquei com dúvida também. Então, quando eu me associo a um escritório e passo a captar cliente, esse cliente passa a ser meu ou do escritório. Ou seja, se eu depois quiser montar o meu escritório, esse cliente me acompanha ou fica com o escritório em que eu estou? Vamos lá, pessoal. Excelente pergunta. E isso vai funcionar como? De escritório para escritório, tá, André? Porque, assim, nas regras da XP, a gente vai sempre proteger a pessoa jurídica. Por quê? Porque senão todo empresário ia botar um assessor, ia ensinar ele ia crescer e ia embora. A gente quer proteger a pessoa jurídica. Tem muitos escritórios que vão falar para ti, André, vem aqui, começa a captar, se tu quiser ir embora não tem problema, tu pode ir embora sem problema nenhum, daqui a 2, 3 anos, eles vão fazer de tudo para manter isso, aquela famosa prisão sem muros, né? Eles vão te dar o melhor atendimento para fazer. Tem escritórios que não gostam muito, mas eu sempre recomendo, se vocês pretendem daqui a 2 anos sair, ou já deixar claro, daqui a 2 anos eu quero montar meu escritório, ou já deixa claro com o escritório, né? Olha, pretendo sair daqui a 2 anos. Tem algum problema? Não tem problema? Se não tiver problema, daí sim começar a trabalhar. Legal. Mas eu só não acho legal daqui a pouco pensar em sair daqui a 6 meses, só ficar 6 meses para depois ir. Então, realmente, depende muito do modelo do escritório. Só lembrando que cada escritório da XP é independente, ele só representa a nossa prateleira. Legal. Eu queria mostrar um pouco aqui do distribuinvestimentos.com.br, que é um site que fala mais sobre tudo que a gente falou aqui, né? Se você puder, Lucas, colocar aqui... Tá aí? Opa, legal. Então aqui tá... esse site aqui é o site onde as pessoas podem, inclusive, entrar em contato com você. Esse é o nosso site. Tá, legal. Aqui fala um pouco mais aí sobre, enfim, a XP, sobre a profissão, né? Então, eu vou passar o link aí pro pessoal, os passos que você precisa para até se tornar um agente autônomo de investimento. Legal, muito bom o site, inclusive, com visual bem diferente aqui. Como começar, suporte, enfim, comece já. Deixa eu clicar aqui e ver se... Já tem legal, lá, você tem... Já tem meu telefone diretamente, tá, pessoal? Então, esse aqui já é seu telefone? Esse já é o telefone diretamente na minha mesa. Então, legal. Então, quem gostou, quem quiser falar com você e tudo mais, está aqui o telefone. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se aqui vai pro... deixa eu pegar esse link aqui, Lucas, se você quiser já jogar de volta aqui, vou colocar o link aqui para o pessoal no chat, para quem quiser entrar em contato. Então, é esse exatamente aí, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto. O site Distribui Investimentos. Perfeito. Eu quero voltar, a gente já respondeu, mas tem uma pergunta que está recorrente aqui também. Então,
você pode ter a sua empresa de educação, enfim, vender um curso, enfim, como fez a XP lá no seu início, e também ter uma empresa de agente autônomo. Né? São empresas diferentes, na verdade você vai ter que ter 2 CNPJ. Vai ter que ter 2 CNPJ diferentes. Mas você pode ter, então está respondido. O pessoal está falando que eu não tinha respondido, a gente não tinha respondido, mas está respondido isso aí. E uma coisa que é interessante, tá, pessoal? Vocês vão montar um escritório de agente autônomo de investimentos, ele tem que ter um CNAE específico para isso. O que é isso? O CNAE é o númerozinho do CNPJ, qual que é o objetivo da tua empresa. Ele tem um objetivo que é ser uma empresa de agente autônomo de investimentos. Só pode ter sócios nessa empresa pessoas certificadas com a prova da Ancor. Então, se eu quiser fazer uma empresa de agente autônomo de investimentos, convidei meu amigo André aqui. André, vamos fazer uma prova? Vamos. Botei o André no meu contrato, o André ele tem que ter o certificado também. Então é uma empresa, ela é bem específica, é uma empresa de agente autônomo de investimentos que só pode ter como sócios agente autônomo de investimentos. Porque muitas empresas conseguem colocar um objetivo secundário. Essa empresa, pessoal, ela só pode ter um objetivo único e final, que é ser uma empresa de agente autônomo de investimentos. Bom, uma pergunta do Daniel que eu acho interessante. André, me só explica de novo. Uma vez aprovado na prova da Ancor, né? Sim. A XP já potencialmente me contrata ou é algo muito difícil? Sei lá, uma vaga para 300 pessoas. Na verdade, não é a XP. O que a gente faz é auxiliar esse novo aprovado em alguns dos escritórios da rede. É isso aí. E assim, Daniel, eu vou deixar meus contatos aqui no final. Se quiser já ligar amanhã e bater um papo. Como funciona? Hoje não está já 100% aprovado, por causa que vai conversar com o teu escritório. Não sei qual que é a cidade do Daniel. É até legal se quiser falar a cidade, Daniel, que a gente já pode dar mais uma aqui BH, ajuda. Daniel BH, deve ser Belo Horizonte. Daniel, a gente tem, eu acho que em BH deve ter uns 10 a 12 escritórios hoje contratando. E eles contratam dos mais variados tipos, eu tenho certeza que se for uma pessoa extremamente comercial, querendo aprender com certificado, provavelmente vai conseguir sim se alocar. Se tu quiser, depois eu no final aqui vou deixar os meus contatos, tá, pessoal? Tu pode me ligar amanhã, bater um papo e também vou deixar meu Skype aqui. Legal. A minha empresa de agente autônomo de investimentos pode ter funcionários, por exemplo, ele pode contratar uma secretária, um analista. Analista é bom contratar. Então, pessoal, não. Não? Não pode. Uma empresa de agente autônomo de investimentos ela só pode ter agente autônomo de investimentos plugado nela. Mas ela não pode contratar um secretário para uma secretária? Não. A contratação tem que vir geralmente pela segunda pessoa jurídica. Ah, é? Ela é bem chatinha nessa questão. Ah, não sabia. Eu achei que você podia... geralmente o pessoal contrata via empresa de treinamentos. Ah, legal. Aquela empresa, a segunda empresa. Quanto é o tempo e qual é o período de treinamento presencial aqui na XP? Você falou que tem aqui um treinamento. Tem um treinamento, se vocês vão montar uma pessoa jurídica, vocês vão empreender conosco, a gente vai ter um treinamento completo, tá, pessoal? Ele é um treinamento de 1 semana em loco aqui, mas isso é para quem montar um escritório, que daí vai aprender desde como emitir uma nota, qual é o responsável pelo administrativo, etc, etc. Se vocês vão entrar dentro de um escritório, o treinamento dura de 3 semanas. Então, se vocês forem empreender, é 1 semana e meia de treinamento. E se vocês forem entrar embaixo do escritório, são 3 dias, que é a Academia de Vendas. Perfeito. Um treinamento é o treinamento interno, como aprender tudo, VXP, emitir nota. E outro treinamento de 3 dias, que é como vender assessoria financeira. Perfeito. Mais uma pergunta, tá? Que a gente já respondeu, mas eu acho que ainda ficaram algumas dúvidas, é em relação à prova, tá? Primeira coisa, o link do site da Ancor está aí na tela, que eu acabei de passar aí no chat para o pessoal, e ela hoje é uma prova que acontece diariamente, é isso? Isso. Antigamente que era de 3 em 3 meses, hoje ela acontece diariamente. Só aqui em São Paulo ou tem mais lugares? Não, todas as praças, pessoal, tem algumas cidades que vai passar uma vez por semana, tem que ver assim, alguns horários que tu vai ter. Em São Paulo são todos os dias, Rio de Janeiro todos os dias, depende muito da praça que vocês estão entrando no site. Entra lá, embaixo na direita, tem clicou na prova lá, tem cidades que aceitam fazer a prova, clica lá, vai ter por estado e quais são os horários que tem por cidade para fazer. Então, pagou a prova, viu se tem uma cidade próxima de vocês ou na cidade de vocês, agendou a prova, tá pronto. Agora é só ser aprovado, né? Perfeito. Bom, então a gente fala sempre que na crise aparecem algumas oportunidades. Eu realmente acho que é isso mesmo, né? A gente, ao invés da gente ficar reclamando, se a gente arregaçar as mangas e trabalhar duro, forte, a gente acaba desenterrando boas oportunidades que rendem muitos frutos em momentos que a economia volta a crescer, porque isso certamente vai acontecer um dia. Não, e se tu for, desculpa te interromper, mas se for pensar hoje, olha só que momento para pegar investimentos. Ninguém está investindo em economia real, ninguém está o que você está falando é o seguinte, ninguém quer montar uma pizzaria. O cara fala, cara, eu vou
montar uma pizzaria para ganhar 15% e sofrer, ter que contratar, sabe lá Deus que vai virar essa economia, ou eu posso colocar no LCI que o Gabriel está me oferecendo lá, né? Então, tu vai comprar um imóvel, sabendo que o preço dos imóveis está ruim, que é um concorrente de investimento você comprar imóvel, tu sabe se tem um investimento de 15%. Quem vai comprar imóvel para alugar hoje em dia? Hoje em dia ninguém. Então assim, hoje tem muito dinheiro parado. E a renda fixa está muito fácil para captar. Hoje 60%, 70% do dinheiro vem. Hoje nós estamos surfando a onda da renda fixa. A gente sabe que já no passado já foi a onda de renda variável, já teve fundo imobiliário. Quem sabe qual é a onda de amanhã? A gente não sabe. A gente sabe que tem que estar com esse business montado, esperando e captando clientes, né? Pois é. Muito bom. Gostei bastante aqui. Eu acho que deu para a gente esclarecer para muita gente como é a profissão, quais são os passos que precisa para se tornar um profissional, um assessor de investimentos. Você queria deixar os contatos aí? Eu acho que se puder deixar aí na tela aí, Lucas. Pessoal, vamos lá. E também já fazer o convite. Amanhã vai ser o dia do trader, né? Exatamente. Na quarta-feira do analista. E na quinta-feira você vai aqui trazer alguns cases de sucesso, é isso? Pessoal, vou trazer 2 cases de sucesso aqui. Um gestor de um escritório, que esse escritório que eu falei de Caxias do Sul, ele já tem filial hoje em Farroupilha, Porto Alegre, estão montando a filial aqui em São Paulo, que é um escritório de muito sucesso, que cresce muito aqui na rede, que é a Messi Investimentos. Vou trazer o Mauro. Legal. E também vou trazer, pessoal, o Paulo Barreto, que ele não é um gestor de escritório, ele é um assessor de investimentos plugado dentro de uma prateleira. E o Paulo, gente, ele tem uma história muito legal, porque ele foi a vida inteira bancário. Ele começou como estagiário do Itaú, durante 8 anos trabalhando com o Itaú, virou personalité. E agora ele está com uma história de sucesso, ele tem uma carteira de 50 milhões já aqui conosco. Ele vai compartilhar um pouco da história dele aqui na quinta-feira. Legal, ó, o pessoal falando, já fazia todo esse processo com a família e não sabia que existia uma profissão para isso. Sou do ABC em Santo André e realmente gostaria de iniciar essa área. William, então tá aí o telefone do Gabriel, você está à disposição para atender todo mundo que está afim de dar esse primeiro passo, né? Pessoal, exatamente essa é a minha profissão, é ajudar vocês a dar o primeiro passo. A gente tem cases de sucesso aqui que se plugaram na rede e conseguiram trabalhar. É óbvio que é um trabalho árduo, né? Requer muito proatividade, porque diferente de um banco onde tu é mais passivo, a gente tem que ser muito mais proativo, mas o negócio tem dado muitos frutos. 3526-1819 é o meu telefone direto na minha mesa. Para quem quiser mandar um e-mail, gabriel.bassanese@xpay.com.br, e o Skype também, Gabriel Bassanese, tudo junto. Estou sempre ali presente, ajudando a tirar dúvidas. A gente pode fazer um call, um vídeo, qualquer coisa dessa. Legal. Bom, pessoal, aliás, Bauru tem escritório da XP? Bauru tem escritório da XP, sim. Ah, legal. Então, ótimo. Então, foi a última. Muito obrigado pela presença de todos. A gente ficou muito feliz em recebê-los aqui. A gente espera que tenha, enfim, dado um insight, né? Quem sabe aí vai ser para muita gente o início de uma nova profissão, que a gente enxerga aí, como eu disse, uma avenida inteira para percorrer. Então, tem muitas possibilidades. E amanhã a gente está de volta, às 8 da noite, falando aí sobre a profissão trader. Quinta-feira, então, a gente volta falando aí de cases de sucesso. Muito obrigado pela presença. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, hein? Pessoal, muito obrigado aí para vocês que assistiram. Um abraço e até amanhã às 8 da noite. Tchau. Abraço.